Pai do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Venho relatar para os meus queridos irmãos mais uma experiência que eu tive com Deus no dia de hoje, 17/11/2019. Meus irmãos, presta atenção para a honra e glória do Senhor Jesus, que isso é muito importante. É um alerta universal, é um alerta para os cristãos em nome de Jesus. Vou deixar aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Naquele tempo respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, me pegava eu numa experiência no dia de hoje, 17/11/2019, olhando para o céu, e ali eu vi o céu, meus irmãos, como se o céu estivesse um azul claro, mas também ao mesmo tempo querendo escurecer para fechar como um dia de chuva. E eu pude ver, irmãos, como esses astros apareciam no céu para mim, claramente. Só que aparecia não nessa posição que os irmãos estão vendo aqui, aleatoriamente. Eles aqui no desenho, nesse simulado, nessa imagem que está simulando, eles estão alinhados. Porém, para mim, nessa experiência de hoje, eles apareciam fora do seu alinhamento. Todos esses planetas estavam fora do seu alinhamento. Meus irmãos, eu consegui ver o clima na Terra e ouvir. Vocês não têm dimensão do tamanho do vento, do tamanho do descontrole climático que ainda está por vir. Irmãos, o que nós estamos vivendo aqui desses tsunamis, desses maremotos, terremotos, dessas catástrofes climáticas que já são princípio de dores, não chega nem perto daquilo que Deus mostrou no dia de hoje, 17/11/2019. Só que tem um detalhe, meus queridos irmãos, eu me pegava nessa experiência olhando para o céu e vendo esses planetas todos fora das suas órbitas, fora dos seus alinhamentos. Escute isso aqui, para quem é cientista ou tem algum irmão que é cientista, que é estudioso, sabe um pouco mais do que o irmão que está narrando aqui, do que o irmão Renato, pode comentar aí, pode até mesmo nos orientar nos comentários, para facilitar esse discernimento daquilo que Deus mostrou. Mas, irmãos, eu não tenho, vocês não têm dimensão da bagunça climática que vai entrar o planeta. Só que isso ainda não me chamou atenção. O que me chamava atenção, meus queridos irmãos, é que eu me pegava dentro de uma casa. E dessa casa eu estava falando para essas pessoas e ali até mesmo gritava para elas dizendo assim, que ninguém, antes de sair da terra, multidões, antes de sair da terra, vão passar por essas grandes provações que Deus vai permitir. Então, meus queridos irmãos, antes do arrebatamento, eu entendi no dia de hoje, pelo discernimento pelo Espírito Santo, daquilo que Deus mostrou na visão, nessa experiência, que os cristãos, e até quem não são cristãos, vão passar uma parte muito ruim ainda de provação que está por vir. Nós ainda não estamos sendo provados, irmãos, como está na palavra. A ira de Deus ainda vai cair na sua grande proporção e dimensão. Só que aqui ficou o alerta de Deus para mim e para a igreja, em que esses planetas vão sair do alinhamento segundo a ordem do Senhor. Eles vão sair do alinhamento, vai causar uma bagunça climática no planeta Terra, se não me falha a memória aqui, o planeta Terra vai causar uma bagunça climática que vocês não têm dimensão. Irmãos, nós já estamos vendo com nossos olhos carnais, nem com os espirituais, os ventos, como tem alterado, o clima, como está alterado. Só que Deus me mostrava nessa experiência, eu gritava para essas pessoas e ali eu estava dentro desse ambiente. A porta dessa casa estava aberta, meus irmãos, eu pude ver lá fora, como se tivesse fechado o clima por um tempo de chuva, só que os ventos eram muito fortes.
Os ventos fortes estavam escurecendo a terra, havendo um tempo de escuridão sobre a terra. Não estou pregando aqueles 3 dias de escuridão, estou falando um tempo escuro de provação, aleluia, que virá sobre a terra por permissão de Deus. E os ventos muito fortes, meus queridos irmãos, e ali eu pude ver, eu gritava para um homem dizendo assim, que muitas pessoas vão passar por essas provações antes de saírem da terra. Meus irmãos, olha, isso daqui é muito sério, em nome de Jesus. Compartilhe com os irmãos cristãos, estejamos em orações, estejamos unidos cada vez mais. Passe para os irmãos de outras nações, outras línguas, meus irmãos, vocês que podem, faça isso em nome de Jesus, amém? É um recado de Deus para a glória do Senhor Jesus. Eu gritava para este homem, e esse homem olhava para mim com um olhar de até mesmo achando que eu estava louco, meus irmãos. E ali ele pegou e falou para mim assim, eu não deveria ter passado para você a mensagem do celular. Aí eu olhei bem para ele e gritava novamente, eu falei, você está louco? Eu falava para este homem, você está louco? Eu não te conheço, eu nem sei o que você está falando de que celular. Quando ele olhou para mim novamente, ele tinha me confundido com uma pessoa. Aí ele viu que não era o rapaz que ele tinha mandado aquela mensagem desse testemunho. E aí ele ficou preocupado. Aí eu me peguei no final dessa experiência, fechando a porta e olhando para fora. Fora estava a terra escurecendo, toda a terra ia escurecendo. Ia se fechando o clima e os ventos fora estavam muito fortes. Eu fechava a porta eu tinha a impressão nessa experiência que esse ambiente que eu estava não era a minha casa mesmo, mas tinha um outro lugar, estava em um outro ambiente, e a minha casa não tinha como eu alcançar minha casa, a minha morada, por causa dessas muitas provações que estava que ia vir sobre a terra por parte de Deus. E o Espírito Santo de Deus me levou àquela mensagem, onde fala, eu não lembro o capítulo e o versículo certinho, mas me recordei pelo Espírito Santo que diz assim, se você está no telhado, não desça para buscar as coisas. Se você está num campo, não volte para a sua casa, para a cidade. Então, onde você estiver, fique esperando o tempo de Deus, o tempo do arrebatamento. Meus queridos irmãos, o maior alerta dessa mensagem, dessa revelação hoje, para mim ficou muito claro quando Deus mostrou para mim esses planetas desorientados. Por permissão de Deus, eles vão sair do seu alinhamento. E a saída dos planetas do seu alinhamento vai causar uma inreversão, um prejuízo climático no globo da Terra, na Terra muito maior do que vocês estão ouvindo falar nesses dias. Isso daqui foi mostrado hoje, dia 17/11/2019, vocês podem marcar o dia, porque eu creio naquilo que Deus tem mostrado em nome de Jesus, meus queridos irmãos. Fica um alerta para a igreja, não vai sair antes de passar. Muitas pessoas vão passar, tem muitos crentes aí achando que já está pronto para o arrebatamento. Quero dizer para você, meu irmão, esteja preparando e preparado. Esteja preparado, mas todos os dias se preparando para o arrebatamento, que não vai ser fácil assim chegar no céu, diz o Senhor. Muitos discípulos, apóstolos, Jesus, profetas, passaram poucas e boas nessa terra, e a nossa geração não é diferente. Nós vamos vencer em nome de Jesus, mas ainda grandes coisas estão por vir. Todos os meus irmãos, fique esse alerta em nome de Jesus, irmãos. Se une cada vez mais, se revista cada vez mais. É um tempo de revestimento, de jejum, de oração. É um tempo de união, meus irmãos. É um tempo de todas as igrejas que querem salvação se unir. É tempo de arrependimento. É tempo, meus irmãos, de estar vigilante, atento. Grandes coisas ruins ainda sobrevirão e a igreja vai passar. Eu sei que não era o que eu queria ouvir, não era o que você queria ouvir, mas assim diz o Senhor, a igreja vai ter que passar por essa fase dos princípios de dores e antes de ser arrebatada, vai passar por grandes provações. A terra vai passar por grandes provações, diz o Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus, que essa mensagem chegue aonde Deus quer que chegue e que todos venham a ser alcançados. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos para a glória de Deus.